Olá a todos! Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre comunicação da ciência. Retomando as aulas anteriores, a gente conversou sobre as etapas de um pré-projeto de pesquisa, isso é, sobre os elementos que constituem esse pré-projeto e o que é essa ideia de pré-projeto. Então, só retomando, um pré-projeto de pesquisa, ele traz as suas ideias iniciais sobre pesquisa. Ele é fundamental para que você possa organizar a sua pesquisa, né? A escolha do seu tema, pensar perguntas em um problema específico, delinear hipóteses. Falo que esse pré-projeto de pesquisa é uma conversa que a gente tem com a gente mesmo sobre pesquisa. É a forma que a gente tem de organizar as nossas ideias para a gente, né? Para que a gente possa, enfim, ter um rumo a seguir para o desenvolvimento da nossa pesquisa. É claro que um pré-projeto ele pode ser mostrado para outras pessoas, principalmente para o orientador ou para algum professor, para que ele possa te auxiliar a amadurecer a sua pesquisa e a amadurecer o seu projeto de pesquisa. Mas, pensando em termos de estrutura ou de objetivos, o pré-projeto ele é um documento que você elabora para você mesmo, para você se organizar, para ajudar no seu desenvolvimento enquanto pesquisa. Eu menciono isso porque o que a gente vai tratar na aula de hoje, que são comunicações, formas de comunicação da ciência, ele já parte de um outro princípio de comunicação. Né? Quando a gente fala comunicação da ciência, não estou falando mais apenas da comunicação de um pré-projeto em que a gente faz para a gente mesmo. Né? Nas comunicações que a gente vai estudar a partir desse vídeo, são formas de comunicação da ciência do pesquisador para outro pesquisador ou para outras pessoas. Okay? E existem diferentes formas de se comunicar a ciência. A gente pode fazer uma comunicação escrita, uma comunicação oral ou até uma divulgação científica. Dentro da comunicação escrita, a gente tem um projeto de pesquisa, que a gente vai falar no vídeo de hoje, relatório de pesquisa, que nem todas as pesquisas passam pelo processo do relatório, então nem todas as pesquisas vão trabalhar com esse tipo de documento, o artigo científico, resumo e resumo expandido, pôster e painel. Esses dois últimos são formas de comunicação ligadas a eventos acadêmicos, então elas são mais específicas ainda, né? Elas são feitas com um objetivo muito específico, muito delimitado, mas elas estão associadas a outras, elas podem ser frutos de desenvolvimento de projetos, elas podem ser fruto de um artigo, elas podem apresentar de forma sintética, por exemplo, um artigo científico. Então essas formas de comunicação escrita, elas podem estar relacionadas, elas podem estar ligadas entre si. Mas cada uma delas tem uma especificidade, cada uma delas comunica alguma coisa a alguém em específico e ela tem um objetivo específico. Então, apesar delas terem partes constituintes muito similares, como vocês vão ver nesse vídeo e nos próximos, os objetivos desse tipo de comunicação são específicos, então cada comunicação tem o seu objetivo, e isso faz com que alguns elementos da estrutura, ou até a forma de escrita, tenha que ser diferente para atender esses objetivos. Além da comunicação escrita, então, a gente tem a comunicação oral, que é aquela que a gente faz em geral em eventos acadêmicos, ou que tem acontecido muito em lives, ou outras formas de se comunicar que não seja de escrita, né, da ciência. E a gente vai falar em vídeos futuros sobre divulgação científica, que é uma forma de se comunicar a ciência também, mas ela tem características próprias porque, em geral, a divulgação científica está voltada à comunicação de pesquisas para uma população em geral, para uma população leiga, não necessariamente que domina aquele conteúdo que está sendo abordado ali. Diferente dos tipos de comunicação escrita que eu estou expondo aqui e da comunicação oral que a gente vai falar, tá? A divulgação científica ela pode ser oral, ela pode ser escrita, existem várias formas de divulgação, mas eu coloquei ela numa categoria à parte para vocês entenderem que ela é uma forma de comunicar a ciência, sim, mas ela é muito específica devido aos seus objetivos e ao público-alvo. Nesse vídeo de hoje, em específico, a gente vai falar sobre esses dois primeiros tipos de comunicação escrita. Então, a gente vai falar sobre projeto de pesquisa e relatório de pesquisa. O que for abordar nesse vídeo e nos próximos tem embasamento no Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos feito pelos bibliotecários do IFMG. É um documento maravilhoso, é um documento que vocês têm que ter em mãos sempre que forem fazer pesquisas.
né? Então, a partir dele, eu selecionei algumas informações. Então, para deixar claro o objetivo dessa aula, não é eu repassar todas as regras de formatação, todos os tópicos de estrutura, tá? O objetivo é dar um apanhado geral sobre os diferentes tipos de comunicação da ciência, pensando em termos de comunicação escrita, quais são as características, quais são os objetivos, para vocês entenderem qual a diferença entre um e outro, qual a diferença entre um projeto e um relatório, ou entre um projeto e um artigo, entre um resumo e um resumo expandido. Então, para vocês entenderem essas diferenças entre eles, e para mais detalhes, então, como que eu faço uma formatação específica de um sumário? Vocês podem e devem olhar o manual de normalização, porque eles trabalham de uma forma muito didática com todos esses elementos de estrutura textual, desde como fazer uma capa até como escrever as referências bibliográficas, como fazer citação, tudo isso tem lá. Tá? Então, é muito importante que vocês sempre forem escrever um texto, que vocês consultem esse manual para vocês poderem seguir os padrões acadêmicos e científicos, em especial aqueles ligados ao IFMG. Tá? Lembrando que outras instituições podem fazer outras exigências. Né? Por exemplo, determinadas revistas, quando você vai submeter um artigo, ele traz uma série de outras regras, seja de tamanho de letra, de espaçamento, que não estão idênticos, de forma idêntica ao manual de normalização. Tá? Então, as revistas, em geral, elas podem fazer isso, então vocês têm que ficar bem atentos a essa questão. Mas, o que eu vou trabalhar hoje está baseado nesse documento que eu vou colocar disponível para vocês. Então, o primeiro documento de comunicação da ciência que a gente vai falar é um projeto de pesquisa. Aquilo que eu expliquei nas aulas anteriores, ele é uma etapa inicial, um pontapé inicial para que vocês estruturem esse projeto. Tá? Um projeto de pesquisa, ele tem 3 tipos de elementos, né? A estrutura dele se divide em 3. São os elementos pré-textuais, ou seja, vem antes do texto mesmo, do grosso do texto, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Por exemplo, monografia, TCC, dissertação de mestrado, também tem esses 3 elementos, tá? Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E são basicamente os mesmos, né? Uma coisa ou outra, principalmente nos termos textuais, que se alteram de um documento para outro, tá? O que é um elemento pré-textual? Então, é aquilo que vem antes do grosso do texto mesmo, né? Então, você tem a capa, a lombada, folha de rosto, lista de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas e o sumário. Desses elementos pré-textuais, pensando num projeto de pesquisa, o que é obrigatório é a folha de rosto e o sumário, tá? Então, eu vou dar um pouquinho mais de atenção a essa folha de rosto nos próximos slides. De elemento textual, então, o que a gente tem? Um resumo, uma introdução dentro de um projeto de pesquisa. Então, o que essa introdução vai falar? Ela vai retomar o tema, o problema, a hipótese, objetivos e justificativa. Então, sabe aquele pré-projeto que você elaborou? Ele vai dar a base para você escrever uma introdução no seu projeto de pesquisa. Qual é a diferença? Aqui, o seu projeto tem que estar um pouquinho mais amadurecido. A sua proposta de pesquisa tem que estar mais consistente, mais amarrada. Tá? E como você vai fazer isso? A partir de um referencial teórico. Né? Então, um projeto de pesquisa, ele tem que apresentar aqueles vários artigos que vão fundamentar a sua proposta. Então, são pessoas que já pesquisaram sobre o tema e que falaram ou descreveram aquela situação que te instigou, que é o tema da sua pesquisa. Como elemento textual, a gente tem a descrição da metodologia de pesquisa, que vocês podem escolher dentro daqueles tipos que a gente já estudou. Os recursos, então pode ser recursos, tanto a utilização de recursos financeiros ou não, recursos materiais mesmo, laboratório ou qualquer outro tipo de equipamento. E dentro de um projeto de pesquisa é fundamental a apresentação de um cronograma. O que é esse cronograma? Dentro daquele período que você tem para fazer esse projeto, você vai estipular metas, né, dentro dos seus objetivos para cada mês ou para cada semana, que é uma forma de você controlar, né, o seu projeto de pesquisa e o andamento da sua pesquisa. E por último, a gente tem elementos pós-textuais, que são as referências,
que eu coloquei em vermelho porque a gente vai falar um pouco mais delas, glossário, apêndice e anexo. Lembrando que não é todo o programa de iniciação científica ou não é todo o programa de TCC que vai exigir que vocês façam um projeto de pesquisa, tá? Em geral, o que a gente tem é uma exigência quando você quer concorrer a uma iniciação, um edital de iniciação científica, quando você quer concorrer a uma bolsa de iniciação científica. Em geral, há essa necessidade de se escrever um projeto de pesquisa. Para um TCC, não é uma exigência, mas é interessante vocês fazerem. Digamos que se você tem um projeto de pesquisa estruturado, quando você vai escrever o TCC, você já tem uma estrutura organizada. Então, você já tem escrito ali um pouco de qual vai ser o seu tema. Você tem escrito algumas coisas sobre referencial teórico. Então, quando você for escrever o seu texto final da pesquisa, quando você tiver concluído aquela pesquisa, você já tem um texto inicial em cima do qual você vai trabalhar, né? Em cima do qual você vai colocar novas informações. Ter um projeto de pesquisa, sim, é muito bom. Dá um trabalhinho inicial, mas ter as ideias organizadas, que nem eu falei do pré-projeto, ter as ideias organizadas é fundamental para uma boa pesquisa. É fundamental para que você não se perca, né, em outros objetivos, em outras hipóteses, né? Então, isso é super importante para quem está fazendo pesquisa. Ajuda muito ter as coisas organizadas dessa forma, tá? Então, esses elementos, eles estão presentes. Lembrando que no manual que eu mencionei, você tem uma descrição de cada um desses elementos e de como eles têm que estar presentes dentro de diversos textos, tá? Sobre os elementos pré-textuais, eu trouxe aqui só um exemplo para vocês verem de como é aquela folha de rosto que é obrigatória dentro de projetos de pesquisa. O que existe dentro dessa página inicial, né? O nome do autor, que é o seu nome, né? Que é você que está fazendo a pesquisa. O título do trabalho e subtítulo. A natureza do trabalho. Então, aqui é um exemplo do manual, né? Que é um exemplo de uma folha de rosto já de um trabalho de conclusão de curso. Então, é um trabalho pronto. Mas quando você vai fazer um projeto, ao invés de colocar aqui escrito trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de bacharelado em engenharia civil, você vai colocar projeto de pesquisa do curso de engenharia civil apresentado à agência FAPEMIG para bolsa de iniciação científica. Então, você vai descrever aqui qual que é a natureza do seu trabalho. Então, olha que interessante. Quando você já faz um pré-projeto, quando você faz um projeto de pesquisa e você faz um modelo de folha de rosto, depois, quando você vai entregar o seu TCC, você já tem uma folha de rosto pronta. O que você vai ter que alterar? Só a natureza do trabalho. E é claro que aqui você vai ter que dar uma atualizada, né? Que é o finalzinho, que é um registro de onde está sendo feita essa pesquisa, que é a cidade e o ano. Isso é muito importante, são dados extremamente importantes, porque em diferentes lugares a gente tem pesquisas diferentes. Ao longo dos anos as pesquisas amadurecem, então o mesmo tema pode ter sido pesquisado em 1990 e em 2017 você já tem um amadurecimento muito maior. Então, essa informação é super importante. Mas o interessante é que quando você já faz um projeto de pesquisa, elementos pré-textuais, quando você já faz ele, depois você pode reelaborá-los para colocar no seu TCC. Então, é uma etapa a menos aí para se fazer. E pensando em elementos textuais, que é o que eu queria dar mais foco, porque os elementos pré-textuais, eles são, de certa forma, de fácil entendimento ao se ler o manual. O manual explica direitinho e traz modelos de toda a parte pré-textual ou pós-textual, como vocês devem fazer. Então, tem imagens como aquela que eu mostrei anteriormente, então é super tranquilo, tá? Com relação aos elementos textuais, o que vale a pena a gente passar? O que são eles, né? O que tem que ter num projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa começa com um resumo. Parece meio óbvio, né? Mas um resumo, ele tem que descrever a essência do projeto. Então, ele tem que dizer para que aquele projeto veio. Digamos que o resumo é onde você vai vender a sua ideia, você vai vender seu peixe. Então, o que é um resumo? É um parágrafo, é curto, objetivo,
mas ele tem que convencer aquele que vai ler o seu projeto de que o seu projeto é muito bom, de que o seu projeto tem que ser realizado, de que você tem que fazer o seu projeto. Então, apesar de ser pequeno, é realmente ali que você vai conseguir convencer a pessoa ou instigar a pessoa que está lendo, porque, claro, lembrando, se aquele pré-projeto, você fez um documento para você mesmo, um projeto de pesquisa não. Ou você está fazendo para o seu orientador ler, ou você está fazendo para uma banca ler, ou para um grupo de pessoas que vai selecionar bolsistas. Então, você está escrevendo para uma outra pessoa. Então, você não tem mais que escrever um texto que só organiza ideias. Você tem que escrever um texto que vai convencer a pessoa de que aquilo que você está propondo é válido, é bom e faz sentido. Então, o resumo é isso. É onde você vai fazer uma descrição daquilo que você se propõe a fazer, tá? Eu vou trabalhar melhor com o resumo, trazendo alguns elementos para vocês entenderem. Abaixo do resumo sempre tem palavras-chave. Elas são super importantes também, porque elas ajudam a quem está lendo o projeto a saber quais são os aspectos que vão estar centrais ali. Palavra-chave, em geral, são até 5 palavras-chave e você pode tirar as principais palavras do seu próprio texto, da sua própria pesquisa e colocar ali, né? Digamos que facilita. Quando a gente vai pesquisar um texto, seja um artigo ou um resumo expandido, as palavras-chave ajudam muito a gente a selecionar se aquele texto que a gente está procurando de fato atende aquilo que a gente quer. Então, prestem atenção na escolha dessas palavras-chave aí, viu? Pensando então nessa continuidade, temos o resumo, palavra-chave, a introdução. A introdução não pode ser longa dentro de um projeto de pesquisa e em todos os outros, também em outros tipos de comunicação, como artigo. Introdução, ela apresenta. Então, se o leitor foi convencido no seu resumo, se ele leu o resumo lá e falou, não, isso aqui me interessa, isso aqui vale a pena ler. A introdução é onde, de fato, você vai convencer a pessoa de que sua pesquisa é interessante. Se na introdução você não convencer ela, ela não vai ler o resto, né? Então, o projeto é isso aí. Você tem que pensar que a comunicação está sendo feita com outra pessoa e que você tem que convencê-la a continuar lendo aquele texto, senão ela desiste. Na introdução, então, você vai apresentar brevemente, dizer qual é o tema. O tema desse projeto de pesquisa é esse. O problema é tal e a hipótese que nós vamos defender é tal. Justificativa, muito importante. Por que você quer fazer aquela pesquisa? Qual que é a importância dela? Qual que é a relevância dela comparado com outras pesquisas da área? Né? Por que essa pesquisa tem que ser realizada? Explicando isso, você delineia os objetivos. Como a gente viu no pré-projeto, sempre um objetivo mais geral e alguns específicos menores que você vai perseguir. Então, a introdução curta, normalmente de 2 a 3 páginas, em que você vai explicar de forma geral qual é a sua proposta de pesquisa. Né? Outra coisa que é importante lembrar, projeto de pesquisa não é pesquisa feita, é uma proposta. É algo que você tem interesse em desenvolver, é um projeto, né? Então, é um projeto que ele ainda não está consolidado, como um projeto de uma casa, projeto arquitetônico. É uma proposta que aquilo a gente pretende realizá-lo, mas que pode não acontecer daquela forma, né? Além disso, então, além da introdução, em que você vai vender ali o seu... Falo vender, não tipo mercadológico. Você vai convencer as pessoas, mostrar, apresentar de uma forma agradável e atrativa o que você quer fazer da sua pesquisa. Né? Seguindo a introdução, todo projeto de pesquisa, assim como toda monografia, todo artigo, tem um referencial teórico. Então, você precisa separar uma parte para poder mostrar toda a discussão, todos os outros artigos e trabalhos que já foram feitos ali. Essa parte é a mais extensa dentro de um projeto, que é quando você tem que mostrar como o seu trabalho dialoga com outras pesquisas já feitas. Após isso, uma parte específica para metodologia. Um projeto de pesquisa ele tem que ser bem objetivo. Então, quando você vai falar de metodologia de pesquisa, você vai explicar qual é o método que você vai usar, quais os instrumentos que você vai utilizar para aquilo, de forma bem objetiva. Lembrando que num projeto de pesquisa você ainda não tem os dados para apresentar. Então, o que você fala é como você vai conseguir esses dados, tá? Então, é uma ideia inicial. Lembra que projeto é uma ideia inicial. E por fim, um cronograma, também importante. Esse aqui em específico, acho que é mais importante para a gente que está fazendo a pesquisa do que para outras pessoas.
As agências financiadoras, como FAPEMIG, CAP, CNPq, gostam muito desse cronograma para poder avaliar se a sua proposta de pesquisa se adequa ao tempo de bolsa que eles oferecem. Então, eles oferecem, por exemplo, 1 ano de bolsa. Se você propõe uma pesquisa que dá para fazer em 2 meses, não faz sentido você ganhar 1 ano de bolsa. Assim como não faz sentido você propor uma pesquisa que você vai demorar 5 anos e dizer que você vai conseguir fazer em 1. Né? Então, o cronograma ele é importante para as agências verem essa adequação, né, da sua proposta com o tempo que você tem, e é importante também para você se organizar. Né? Ao longo da pesquisa, a gente aprende que esse cronograma aqui é só para você não perder o controle da pesquisa, mas pesquisa é fluida. Então, você pode propor uma coisa num mês, naquele mês você fazer alguma outra, isso é tranquilo, tá? Não se atenham a essa rigidez desse cronograma, mas ele é importante e tem que ter dentro de um projeto. Sobre resumos, eu escolhi para falar sobre eles porque é a apresentação do seu projeto. E quando a gente fala de resumo também, a gente sabe que existem resumos de introdução de TCC, resumo de artigo. Então, aprender a fazer um resumo, tanto para um projeto quanto para um artigo, é fundamental, né, para você, de certa forma, garantir a comunicação, garantir que o seu artigo, o seu texto, ele vai ser lido por outras pessoas e você vai conseguir passar esse conhecimento para outras pessoas. O que, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes da pesquisa. Me entristece muito saber que várias pesquisas são feitas no Brasil e não são lidas, não são comunicadas. Então, é importante sim a gente pensar em resumo. O projeto de pesquisa tem um objetivo próprio, né? Então, é uma proposta inicial que você está apresentando e você está apresentando essa proposta, seja para um orientador ou para uma agência financiadora. Tá? Então, é uma proposta inicial. Então, no resumo de projeto de pesquisa, você tem que trazer uma apresentação concisa das ideias do seu texto. Então, tudo aquilo que você for colocar no seu texto em geral, você vai colocar resumido no resumo. O resumo não é a primeira coisa que a gente faz. A gente deixa o resumo para fazer depois que a gente estruturou o texto, que aí você consegue colocar ali de uma forma bem resumida tudo que está apresentado depois. Tem que ser numa linguagem objetiva e técnica, então, coisas que a gente precisa evitar muito. Uso de gírias ou palavras coloquiais, algo que é muito presente numa comunicação oral, apesar de não ser o adequado para uma comunicação científica, mas é possível. Mas não se usa numa comunicação escrita, no resumo. Evitar frases longas e desconexas. Então, o resumo, você vai, depois que escrever o seu projeto, você vai voltar para escrever o seu resumo e vai tentar colocar frases bem objetivas e curtas, que a pessoa vai bater o olho, ler aquelas, no máximo 10 linhas de resumo e vai falar, bom, esse projeto eu quero ler, esse projeto me interessa. Não usar, fiz algumas coisas aqui para a gente pensar, né? Primeiro, frases em primeira pessoa. Então, num projeto de pesquisa, talvez isso seja mais aceitável em alguns casos, né? Mas evitar dizer, nessa pesquisa, vou fazer tal coisa. Então, ao invés de colocar em primeira pessoa o que você vai fazer, todo mundo que está lendo o projeto sabe que é você que vai fazer. Mas, na hora de escrever isso, escreve assim, nesse projeto, a proposta desse projeto é estudar tal. Nesse projeto, irá ser investigado tal problema. Então, você evita essa utilização, principalmente do singular, do eu. Em alguns resumos, em alguns textos, aparece um nós, viu? Mas é melhor pensar em formas de escrita em que esse eu e nós não aparece. Né? Então, sempre colocar o projeto nessa investigação, essa investigação fará, essa investigação tem como foco. Então, pensar em frases que não sejam em primeira pessoa. Então, evitar frases longas e desconexas, uso de gírias ou palavras coloquiais, abreviações sem esclarecimento. Então, você vai querer usar uma sigla, BIM, por exemplo. Você precisa colocar entre parênteses o que significa aquilo, tá? Então, evite usar essas abreviações ou siglas que não tem esclarecimento, porque quem vai ler às vezes não vai entender. Né? Às vezes é uma coisa óbvia para você, mas para quem está lendo, não.
E nem resumo e nem em lugar nenhum plágio de outros autores, né? De forma alguma, né? Tudo que a gente está falando aqui, pré-projeto, projeto, artigo, tudo é autoral, né? Então, por favor, sem plágio aí, galera. Resumo. Então, eu trouxe um exemplo. Mas o que eu trouxe? Eu trouxe um exemplo de um resumo de um artigo, para vocês verem como que as partes que tem que estar no resumo, elas são similares em um artigo e um projeto. Qual a diferença? O artigo, ele normalmente comunica uma pesquisa que já foi finalizada ou uma pesquisa que está em andamento. O projeto de pesquisa, não. O projeto de pesquisa, você não fez a pesquisa ainda, você nem começou ainda. Então, o modo como as coisas vão estar escritas, elas são diferentes, ok? Mas as partes são as mesmas. Então, um resumo sempre começa com o que a gente chama de contexto, que é uma explicação sobre o tema e a área que você vai estudar, que está envolvendo aquela pesquisa, né? Então, aqui. O valor do sistema rodoviário brasileiro é inquestionável, uma vez que se percebe o aumento em relação ao número de viagens e volume de cargas transportadas pelo país. A logística de escoamento da produção depende diretamente da malha rodoviária. Vou até grifar até essa parte. Aqui, da malha rodoviária, sendo que sua qualidade influencia no preço do frete e, consequentemente, no custo final da produção, além de ser responsável pela avaliação positiva ou negativa de um segmento rodoviário. Ou seja, a pessoa que escreveu esse artigo, ela contextualizou. Então, o artigo que se segue ali é sobre o quê? Sistema rodoviário. Coisas relacionadas a esse sistema rodoviário brasileiro. E o mais interessante é que a pessoa inicia essa contextualização com uma espécie de justificativa. O valor do sistema rodoviário brasileiro é inquestionável. Basicamente, a pessoa diz que o artigo dela tem que ser lido. Tem que ser lido porque está falando de alguma coisa super importante para os brasileiros. Então, ela está ali naquele resumo tentando convencer as pessoas que aquela temática é muito importante, que todo mundo tem que ler aquela temática, todo mundo tem que entender daquilo porque aquilo é muito importante. Então, essa parte inicial é o que a gente chama de contexto. Aí, dentro do contexto, relacionado ao contexto, a gente tem a introdução do tema. Então, qual que é o tema desse artigo? Dentro desse contexto, esse trabalho procurou analisar a avaliação estrutural de uma rodovia, utilizando o equipamento. Eu vou até marcar aqui novamente, que aí fica mais... Desculpem a falta de coordenação. Então, utilizando o equipamento Falling Weight Deflectometer, desculpa o erro de inglês, descrevendo como foi feita a avaliação, o cálculo da nota da deflexão e a demonstração dos resultados obtidos. Então, a pessoa deu um panorama geral do que tem essa pesquisa. O que a pesquisa fez? Qual que é o tema da pesquisa? O que ela desenvolveu dentro daquela pesquisa? Seguindo a metodologia adotada, retratou a estrutura do pavimento, a avaliação estrutural do pavimento, os métodos de avaliação estrutural, os equipamentos utilizados e as técnicas de restauração para pavimentos asfálticos com problemas estruturais. Então, descreveu a metodologia. Em seguida, com os dados das reflexões levantados em campo, foi possível calcular as notas dos segmentos homogêneos nos anos de 2013 e 2014 e fazer um comparativo das notas, avaliando se houve melhoria estrutural do pavimento de um ano para outro e as razões da melhoria. Os resultados obtidos com a pesquisa permitiram concluir que quanto maior for a recuperação de um segmento, melhor será a sua avaliação. Então, a pessoa definiu a metodologia, apontou como fez a análise dos dados e, por fim, falou sobre as conclusões dos resultados obtidos. Então, dentro de um resumo, tem várias partes. Contexto, a apresentação do tema em geral e dos objetivos que seriam analisar, né, essa análise aqui, a metodologia adotada, a análise dos dados e conclusão. Resumos, em geral, têm essas partes constituintes.
E é claro, sem esquecer, palavras-chave. Olha lá, rodovia, o equipamento que ela utilizou e outra palavra que ela achou interessante para se colocar aqui como referência, que é a restauração. Mas por que eu trouxe esse exemplo com essas partes? Quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, essas partes, algumas delas estão presentes. Então, você precisa apresentar o contexto, que é essa parte em amarelo. Então, o tema em geral, né, algo mais geral. Como sua pesquisa se insere nesse geral, né? Então, o que você vai fazer? Qual o tema específico que você está estudando, o tópico específico e qual o objetivo principal. Aqui é interessante também você colocar a sua hipótese, porque é um projeto, né? uma proposta de investigação. Então, você tem um objetivo e você tem uma hipótese também que você vai perseguir. O método que você vai utilizar. E nessa parte aqui, como você ainda não fez as análises e ainda não tem conclusões, o que você pode colocar é o que você espera, né? Então, você falar um pouquinho mais sobre a sua hipótese, né? Alguma coisa mais que você acha que vai se desenvolver, tá? Mas essas partes, elas estão presentes em todos os resumos, desde artigo a TCC a um projeto de pesquisa. Se no artigo a gente já tem conclusões e resultados obtidos, é interessante que alguns artigos não têm, então alguns artigos eles colocam resultados parciais, não tem problema. Mas no projeto você não tem os resultados ainda. Então a única coisa é que essa parte final aqui você vai escrever como uma possibilidade, como uma hipótese, aquilo que você espera que vai ser desenvolvido, né? E sempre com palavras-chave relacionadas à sua proposta. Né? Então, esse resumo ele é fundamental para que quem esteja lendo saiba sobre sua pesquisa e os elementos principais dela. Outro elemento que é muito importante dentro de um projeto de pesquisa são as referências. A gente acaba deixando para o final, por último, formatar não é tão legal, mas são as referências que dão respaldo à sua pesquisa científica. Então, lá no final do seu trabalho, pense que são aqueles textos ali que estão legitimando a sua investigação e são com os quais você está dialogando, né? Essas referências, ao final, tem que ter coerência com o seu tema e problema, então não vá colocando referência que não tem a menor relação com o seu tema só para dizer que tem um monte de referência. Não, centra-se naquilo que realmente é interessante, que realmente é relevante e ponha somente aquilo que dialogue, tá? As pesquisas que você colocar, né, nas referências têm que ser relevantes para a sua área. Então, lembra que eu falei sobre a questão de ver se os artigos têm qualidade através da Qualis, que é uma das qualificações, né? Existem outras, né? De se resguardar que essas pesquisas que você escolheu, essas referências, elas de fato são relevantes, tá? Isso é muito importante. E essas referências têm que estar na BNT. Né, uma partezinha dá trabalho na pesquisa, vale a pena olhar no manual, como faz, todas as vezes olha, não precisa ficar decorando. Toda vez que precisar fazer referência, como coloca, vai lá no manual e vê como são as regras da ABNT. Regras de ABNT de formatação às vezes são complicadas, mas elas ajudam muito, muito, muito. Por exemplo, você vai começar uma pesquisa nova, você nem sabe por onde começar. Aí você achou um artigo super interessante. Nossa, realmente, li o resumo, tem tudo a ver com aquilo que eu quero pesquisar, super interessante. Que outros textos eu posso utilizar na minha pesquisa? Que outros textos eu posso ler? O que você já faz? Pega aquele artigo inicial, vai lá nas referências da pessoa e olha que textos ela trabalhou. Se a pessoa colocou tudo na BNT, é muito fácil. Porque você já sabe a ordem das coisas. Já sabe que primeiro vai vir o nome do autor, ao contrário. Depois vai vir o nome do artigo ou do livro que a pessoa escreveu. E vai vir um ano. Então, sabendo as regras da BNT, você consegue achar mais referências bibliográficas para o seu trabalho. E quando você faz o seu trabalho, você faz as regrinhas e coloca tudo na BNT, você está facilitando para um colega seu que vai ler a sua pesquisa, para ele poder achar de forma fácil quais são as referências que você utilizou. Então pensa que quando está fazendo um projeto, e essas dicas valem também para TCC, viu? Pensa que a gente está falando de comunicação. Aquele trabalho ali, ele não é para ficar
guardado dentro de uma gaveta. É para ele comunicar, é para você contar para outras pessoas sobre sua pesquisa. Então, as regras da ABNT, quando todo mundo conhece essas regras, elas facilitam a comunicação, facilitam saber quais são as suas referências, que outros textos algum pesquisador pode ler a partir do seu. Então, facilita muito você colocar nas regras. Não precisa decorar, manuais estão aí para ajudar a gente, mas é importante colocar essas referências na ABNT. Então, para finalizar a aula de hoje, falar um pouquinho sobre relatório, porque a gente não tem essa exigência em todos os casos. Mas para vocês entenderem qual é a diferença, um relatório de pesquisa ele é muito mais próximo de um relatório de estágio. Inclusive, fica a dica, Manual de Normalização tem dicas de relatório de estágio, viu? Vale a pena olhar. O relatório de pesquisa, ele tem uma estrutura igual a de um projeto de pesquisa. Então, ele tem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Qual é a diferença dele? No relatório. Então, você vai contar como está sendo a sua pesquisa. Em geral, as agências de financiamento exigem esse relatório. Então, mais do que um TCC, um artigo. E ele é muito mais objetivo. Ele é um relato da sua pesquisa. Então, na introdução, você vai dizer bem sucinto. Tema, objetivo, método e justificativo. Desenvolvimento, o que você fez? Então, o que você desenvolveu, como você percorreu sua pesquisa. Breve discussão bibliográfica e teórica, muito breve. Apresentação sucinta de dados e análise. É um relatório, é um relato. É para você dizer que sua pesquisa foi feita de acordo com aquilo que você tinha proposto. Ou mesmo dizer o que deu errado. Então, olha, eu não consegui fazer tal coisa por causa do tempo, por causa da falta de equipamento, tá? Então, é um relato bem simples e muito objetivo, em que você vai dizer, então, como aconteceu sua pesquisa e, ao fim, quais são as conclusões. Você conseguiu chegar aos seus objetivos? Você conseguiu provar a sua hipótese? E um interessante de um relatório de pesquisa, que também acho muito legal ter isso em TCC, é você sempre apontar as potencialidades futuras. Isso aqui é fundamental na comunicação da ciência com outros pesquisadores. E isso é muito importante porque, às vezes, você nem sabe por onde começar uma pesquisa e se você acha um artigo ou um TCC que mostra essas potencialidades, você pode, a partir daquela pesquisa anterior, começar uma nova. E isso é ótimo, né? Então, tanto é bom para quem está começando uma pesquisa, quanto para quem está terminando, é muito legal você dizer, olha as potencialidades futuras aí, galera. Vocês podem seguir qualquer uma delas. E dentro de um relatório de pesquisa, isso é interessante ter. Tá? Então, o que diferencia o relatório de um projeto? A pesquisa terminou aqui. E de forma objetiva, você vai relatar que tudo deu certo ou não, mas que a pesquisa terminou, os objetivos foram cumpridos e de forma bem objetiva aí, essa pesquisa foi finalizada e se produz esse relatório. Deixei como referências bibliográficas para vocês que embasaram a constituição dessa aula e as próximas que virão. Então, até a próxima!